Pai. Te exaltamos, te exaltamos. Começa a render graças no Senhor. Começa a render graças aí no seu lugar. Começa a agradecer a Ele pela sua salvação, pelo perdão que te alcançou. Você foi arrancado do império das trevas. Você estava morto, querido, por causa dos seus próprios pecados. Mas Deus te amou primeiro. Ele te amou mesmo quando você estava longe, distante. Mesmo quando você estava no erro, no engano e na mentira. Ele resolveu te amar primeiro. Ele não desistiu de você. Ele não te abandonou. Começa a agradecer a Deus aí pela sua salvação. Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou com esse amor. O Senhor nos alcançou com a Tua palavra. Pai, o Teu amor, a Tua graça nos atraiu. Por isso nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tão grande salvação. Eu te dou graças pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, alcançando o coração do meu irmão e da minha irmã nessa noite. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração, para que nós possamos contemplar, Pai, o desejo do Teu coração, o conhecimento da Tua palavra que é a verdade, que nos liberta, que nos cura, que nos salva, que edifica a nossa fé. Por isso, eu abençoo cada um aqui nessa noite, cada um que está aqui, cada um que entrou aqui nesse lugar. Eu declaro o Espírito de Deus falando com você de forma individual, de forma pessoal, através da palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus vai ser anunciada, eu declaro o Espírito Santo que habita em você, queimando o seu coração, desfazendo o engano, a mentira, abrindo os seus olhos espirituais, para que você veja diante de ti tudo aquilo que Ele tem planejado, tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, no nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração nessa noite, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia. Aleluia, queridos, pode assentar. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus é bom, amém, aleluia. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder dEle que opera em nós, amém, aleluia. Quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Quero falar com você nessa noite sobre a vereda do justo. Amém? Quem é justo aí? Nem todos, alguns ficaram meio na dúvida, né? Talvez, né? Mas até o final da noite você vai sair daqui convicto sobre quem você é. Amém? Livro de Provérbios, querido, é um livro de princípios espirituais, né? Então é muito importante a gente estar sempre observando. É considerado o livro, né, juntamente com Eclesiastes ali, um livro cheio de sabedoria, cheio de princípios espirituais que ainda são válidos na nova aliança, amém? O Antigo Testamento, querido, não é para a gente esquecer dele e jogar ele fora, pelo contrário, a gente vive sim, baseado numa nova aliança, com superiores promessas, mas o Antigo Testamento, ele é recheado de princípios bíblicos que ainda são válidos também para a nova aliança, amém? Vamos ler junto então aí, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Se você quiser abaixar um pouquinho o retorno aqui, para mim, está bem alto aqui na frente. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo, ou seja, o caminho do justo. Essa palavra vereda, no original, ela significa caminho, ela significa modo de viver, ela significa trilha, ou seja, uma trajetória, ou seja, a trajetória do justo, o modo de viver do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora. A aurora é amanhecer, é como a luz então do amanhecer, ela vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito, ou até ser meio-dia, quando o sol está no seu máximo, a sua luminosidade está no máximo. Ou seja, a trajetória de um justo, ela vai brilhando, brilhando mais e mais, assim como o sol vai brilhando ao longo do dia. Amém? Esse é o caminho, querido, que Deus tem para mim e tem para você. Amém? Como eu disse, vereda significa caminho, trajetória, modo de viver. Então significa que Deus tem um modo de viver para mim e para você. Então significa que Deus tem um caminho para que eu e você possamos trilhar esse caminho, caminhar por esse caminho. Ou seja, Deus não quer que a gente viva de qualquer jeito. Deus não quer que você faça escolhas erradas. Deus quer te levar a algum lugar, porque todo caminho leva a algum lugar. Não é assim? Toda trajetória leva a algum lugar. Toda trilha te leva em algum lugar. Então Deus quer te levar, querido, a um lugar poderoso. Deus quer te levar a esse lugar que Ele mesmo planejou e projetou quando te criou, a imagem e a semelhança dEle. Porém é necessário você estar atento, para que você não se desvie desse caminho, para que você não fique pelo caminho, para que você não se distraia pelo caminho, para que você não se perca nesse caminho e não chegue ao seu destino. A vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela não é como as trevas. O justo não anda na escuridão. Aqui fala de uma luz que brilha e vai brilhando mais e mais, vai iluminando a cada vez mais. A cada vez vai aquecendo, então, não vai esfriando, amém? Vai ficando mais claro e não mais escuro. Não vai ficando mais confuso, vai ficando mais claro. A vereda do justo ela não caminha numa contagem regressiva, pelo contrário, é uma contagem progressiva. A luz da aurora, ou seja, a luz do amanhecer, ela vai brilhando mais e mais. Ou seja, em Cristo Jesus, realmente só vai melhorar. Está entendendo? Só vai melhorando, não vai piorando. Pastor, isso não é verdade não. Depois que eu me converti, a minha vida piorou. Começou a acontecer isso lá em casa, começou a acontecer isso no meu trabalho, querido. Talvez a luz está brilhando e você agora está percebendo a sujeira. Talvez agora, porque de noite, na escuridão, ninguém percebe as coisas sujas. Na escuridão, a gente não percebe o buraco. Na escuridão, a gente não percebe as coisas fora de lugar. Na escuridão, a gente não percebe as imperfeições que nós mesmos às vezes carregamos. Mas quando luz chega, ela ilumina o ambiente, ela ilumina o caminho, mas também ilumina quem caminha nesse caminho. Então, a vereda do justo, ela é como a luz do amanhecer, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, Deus tem um caminho e uma trajetória para mim e para você. Isso significa que Deus tem um destino preparado para mim e para você. Sabe, talvez a maior tragédia que pode acontecer com um cristão, já que ele já foi salvo, porque se ele é cristão, ele já foi salvo, amém? Então ele já está, teoricamente, com seu destino eterno definido, que é a eternidade, que é o céu, tá certo? Então, já que o céu já está, de certa forma, garantido, qual é a maior tragédia que pode acontecer com alguém que já aceitou Jesus, que já nasceu de novo, que está congregando, ele já entendeu o plano da salvação, a maioria aqui já entendeu o plano da salvação, a maioria de nós aqui já aceitou Jesus, a maioria de nós aqui já está com o seu nome escrito no livro da vida, mas existe algo que pode acontecer com pessoas que já estão salvas, e isso talvez seja a maior tragédia que pode acontecer com um cristão que já nasceu de novo, é ele não entender que existe um caminho para ele trilhar agora, aqui, e não cumprir o seu propósito e não chegar nesse destino. E ele vai viver essa vida perdido, sem direção, se distraindo ao longo do caminho, e olha que é arriscado, inclusive, ele se desviar tanto do caminho, inclusive pode até perder
A salvação. Então é necessário que você fique atento, pastor, pode perder a salvação? Eu te convido a se matricular no REMA, Centro de Treinamento Bíblico, porque esse não é o tema da ministração, mas é possível sim, é possível. Então é muito sério, é necessário que você esteja atento com as escolhas que você faz, com o caminho que você está trilhando, para que você chegue ao seu destino, amém? Então diga para o seu irmão aí que está do seu lado, Deus tem um caminho que vai te levar a um destino. Amém? Olha essa imagem aí. Essa imagem é um trilho, tá certo? Olha lá, é um trilho de uma linha de trem que ela está apontando para um destino. A vereda do justo é como a luz da aurora. Existe um sol ali brilhando que está amanhecendo, ó. E ela está iluminando aquele caminho. A vereda do justo, querido, não é uma vida sem rumo, sem direção, perdido. Você não está andando nas trevas, na escuridão, à mercê do diabo, à mercê das pressões desse mundo, não. Você está andando na luz. Você enxerga o caminho. Você enxerga a direção. Você não consegue perceber todos os detalhes do caminho. E talvez você não consiga perceber o destino final com muita clareza. Mas você consegue perceber o caminho que você tem que trilhar todos os dias para chegar ao seu destino. Deus tem um caminho para mim e para você. E esse caminho é a vereda do justo. Eu coloquei de propósito aí uma linha do trem, porque uma linha de trem, ela tem 2 trilhos. E é interessante que eu nunca vi uma locomotiva preocupada. Eu nunca vi uma locomotiva, procurando a direção. Por quê? Porque um trem só anda no trilho. Um trem, ele não sai do trilho, por isso ele pode acelerar, por isso ele pode andar com velocidade. Por quê? Porque o trilho traz uma segurança a ponto onde ele pode desenvolver toda a sua potência e andar com velocidade. Deus quer que você corra a carreira com velocidade. Deus quer que você avance com velocidade, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Para isso vai ser necessário que você esteja seguro, firmado em trilhos sólidos, fundamentos sólidos, confiáveis, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que o seu trem não perca o rumo. Pelo contrário, um trilho, ele é projetado para chegar naquele destino. Se você seguir um trilho, você chega no destino. Amém? E se a gente quiser fazer uma analogia aí, eu quero fazer isso com você. Uma linha de trem tem 2 trilhos. A vereda do justo também tem fé e amor. Você precisa caminhar sobre a palavra de Deus, que é esse trilho sólido, que não muda de acordo com a época, que não muda de acordo com a cultura, que não muda de acordo com a cidade que você está vivendo. A palavra de Deus é esse caminho confiável e sólido, que você pode viver pela fé, que você pode caminhar sobre esse caminho. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque de que adianta você ser uma grande locomotiva, cheio do poder, cheio da unção, cheio dos dons, fervoroso, sem trilho? Não adianta nada. Porque um trem, por mais potente que ele possa ser, ele só consegue avançar se tiver um trilho para ele percorrer. Você precisa se firmar na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é essa segurança, esse caminho que já foi planejado por Ele, para te levar ao seu destino, amém? E eu falei que esse trilho, é necessário, que a gente pode fazer essa analogia, de um lado a gente tem a fé, e do outro a gente tem o amor. E é muito interessante, quando você olha para uma linha de trem, quando você olha para o horizonte nessa linha, olha para lá para você ver, não percebe que os trilhos estão se cruzando lá na frente? Não parece, que os trilhos estão se encontrando lá na frente, no horizonte? Se um trilho é fé e o outro é amor, é isso que vai acontecer, querido, porque a fé, ela opera pelo amor.
nós precisamos caminhar equilibrados na fé e também no amor, se a gente quiser avançar com segurança. Não tem como você avançar com segurança na presença de Deus, cumprir o seu propósito, viver o seu chamado, se você não andar firmado na fé e também no amor. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é viver por algo que você não enxerga com os olhos naturais, mas que você tem certeza com os olhos do seu coração. A fé não é um tiro, não é um passo no escuro, mas ela é um passo no invisível. Amém? Você percebe no seu espírito as direções, mas você muitas vezes não vai ver com os olhos naturais tudo aquilo que é necessário para você avançar. A fé acredita mais na verdade da palavra de Deus do que na realidade que está vendo. O que é mais real para você? Aquilo que você vê com os seus olhos naturais ou aquilo que está escrito na palavra de Deus? A fé considera mais real aquilo que está escrito na palavra de Deus do que aquilo que o homem está vendo com os seus olhos naturais. Viver pela fé, querido, é dar mais crédito para a palavra de Deus do que para as coisas naturais. É dar mais crédito para a revelação bíblica do que para a revelação do Jornal Nacional. É dar mais crédito para aquilo que Deus está falando do que as pessoas estão dizendo. É confiar mais naquilo que está escrito do que naquilo que está sendo ensinado na faculdade ou na escola. É você ter mais certeza e convicção em princípios espirituais da palavra do que naquilo que os seus olhos naturais podem estar vendo. Você precisa viver pela fé. Viver pela fé não é viver pelo que se vê, mas pelo que se crê, ainda que não esteja vendo nada. Pastor, estou com sintoma, mas eu creio que eu sou curado. É isso mesmo. Pastor, minha conta bancária ainda está negativa, mas eu estou crendo que eu sou próspero. Você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Por isso o seu comportamento, a sua fala e o seu humor deveriam também ser alterados pela sua fé. Não apenas as suas pregações, mas também o seu humor, a sua forma de viver, o seu comportamento, as suas palavras, as suas escolhas pessoais, elas deveriam ser pautadas por essa convicção que você carrega. Viver pela fé, querido, é dar mais crédito para aquilo que está escrito do que para aquilo que você está vendo. Amém? Sem fé não existe salvação. Sem fé não existe perdão. Sem fé não existe cura. Sem fé não existe provisão no reino de Deus. Sem fé você nem consegue se relacionar com Deus, porque Deus é invisível. Mas nós cremos que Ele é real. Amém? Então, o justo sempre vai viver pela fé. E qual é o outro trilho desse caminho que eu tenho que percorrer? É o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Eu acabei de dizer que é fundamental você viver pela fé, a sua fé na palavra, a sua fé em Deus, mas também é fundamental da mesma maneira você andar em amor com as pessoas. Muitas vezes você vai ter dificuldade de expressar a sua fé para as pessoas, mas é necessário expressar o amor para as pessoas. Amém? A gente deve andar equilibrado. Olha, um trilho, para que o trem possa percorrer, é necessário que haja os dois trilhos, porque senão esse trem não consegue sair do lugar. Se só existisse um trilho ali naquela imagem, por mais que tivesse um trem novo, com um motor muito potente, esse trem não conseguiria se mover. Ele estaria paralisado, porque está faltando o caminho, está faltando
por onde esse trem vai passar, está faltando segurança, está incompleto. A vereda do justo, querido, já que ele é justo, amém? E se ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus, ele foi alcançado pelo amor de Deus, é necessário que ele também viva da mesma forma que foi alcançado por Deus. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça, e fomos atraídos pelo amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então a vereda do justo também deve ser dessa forma, vivendo pela fé e andando em amor, amém? O amor, querido, como nós acabamos de ler aqui, o amor pensa mais no outro do que em si mesmo. A gente pode falar muito sobre o amor, mas talvez uma boa definição é: o amor pensa mais no outro do que em si mesmo. Porque egoísmo, inveja, individualismo, orgulho, nada disso combina com o amor. O amor é aquela decisão, aonde você decide, muitas vezes, se sacrificar em benefício do outro. Como eu disse, o amor sempre vai pensar menos em si mesmo e mais no outro. Andar em amor é viver livre do egoísmo, livre do orgulho, livre do individualismo. E olha, quando a gente olha para o mundo hoje, olha como que o mundo não tem andado em amor. Mas não pode ser assim comigo e com você, querido. Amém? Nós precisamos sim estar firmados na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te apontar um caminho de fé e também de amor. A palavra de Deus, ela vai colocar diante de você um caminho que vai ser baseado na fé em Deus e no amor ao próximo. E é por esse caminho, e é somente por ele, que você vai conseguir avançar e chegar ao seu destino. É necessário que eu e você possamos andar em fé e amor. Amém? Crer na palavra de Deus e amar as pessoas te manterá no caminho certo. Se eu e você somos essas locomotivas que precisam ser ativadas e devem percorrer esse caminho, crer na palavra de Deus e andar em amor com as pessoas vai nos manter no caminho certo. E se você já em algum momento da trajetória da sua vida percebeu que estava fora do caminho, você vai perceber também que talvez faltou fé e amor em algum momento dessa trajetória, e por isso você se perdeu por esse caminho. Amém? Ou ai de mim? Talvez você, mas pastor, será que eu consigo? Será que eu consigo andar desse jeito? Será que eu consigo viver pela fé dessa forma, crendo no invisível? Será que eu consigo amar as pessoas dessa forma, com essa generosidade, pensando mais nelas do que muitas vezes em mim mesmo, pensando mais no próximo do que em mim mesmo? Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nós estamos falando sobre a vereda do homem? Não. Estamos falando sobre a vereda do brasileiro? Não. A vereda de quem? A vereda do justo. Então, existe um tipo de pessoa que consegue viver essa vida. Quem é essa pessoa? O justo. Aquele que foi justificado, ele está capacitado e qualificado para viver esse caminho, para trilhar esse caminho. E é isso que está escrito aí, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne ou no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele vive pela fé no Filho de Deus
que o amou e se entregou por ele. O justo é produto da fé e do amor. O justo é uma consequência da fé e do amor. Da fé em Cristo e do amor de Deus. Por isso você foi justificado. Porque se não houvesse amor de Deus, você não teria sido justificado. Porque foi o amor de Deus que fez com que ele entregasse o próprio filho para morrer na cruz no seu lugar. Se você não tivesse crido e depositado a sua fé na morte e ressurreição de Jesus, você não teria sido justificado. E você ainda estaria morto dos seus próprios delitos e pecados. Ou seja, o justo, ele é fruto, ele é consequência da fé em Cristo e do amor de Deus. E por causa disso, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Logo já não sou eu quem vive. Ele morreu? Não, ele estava vivo fisicamente falando. Mas ele estava dizendo, olha, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele era uma nova pessoa. Ele era uma nova criação, ele era uma nova criatura. A sua natureza tinha sido alterada e não era mais um homem natural, um homem comum. Não, agora Cristo estava vivendo nele. Amém? Querido, Jesus ressuscitou e está no céu. Amém? Mas pela fé, ele vive em você. Jesus ressuscitou e está no céu. Jesus não está na terra. Mas Cristo, o ungido, vive em mim e vive em você pela fé nele. Ou seja, Cristo está vivendo através de nós. Cristo está se movendo através de nós. Cristo está falando através de nós. Cristo está curando através de nós. Cristo está salvando as pessoas através de nós. Cristo está mudando o destino, a trajetória de homens e mulheres através de nós. Porque existe algo dentro de mim e de você que não é mais comum, que não é mais como era antigamente. Não, agora Cristo vive em nós, e você precisa ter essa consciência. Existe algo dentro de você que te capacita, que te qualifica a viver uma vida de fé, a amar as pessoas como você foi amado por Deus. É isso que dá a legalidade, que realmente capacita você a trilhar esse caminho de fé e de amor. Não é na nossa força, não é na minha inteligência, não é nas qualidades humanas que eu adquiri por causa da minha boa educação, não é por causa da cultura do país que eu nasci, não. É por causa de algo que eu carrego, é por causa da minha natureza espiritual, é por causa daquele que habita em mim, é por causa daquilo que está se movendo no meu espírito recriado, é por causa disso que eu consigo viver pela fé e andar em amor. Não tem a ver com a nossa habilidade humana, mas tem a ver com uma capacidade divina que habita em nós. Amém? Aleluia. Pede a Marina para colocar mais uma imagem aí, por favor. Por isso, querido, que em Cristo Jesus, eu vou usar aqui uma analogia, já que nós estamos falando de uma linha de trem, amém? Em Cristo Jesus, você deixou de ser um vagão para se tornar uma locomotiva. Quem está no mundo não consegue avançar com velocidade pelo caminho da fé e do amor. Quem não nasceu de novo não tem a qualificação, o poder, a graça, a unção para conseguir viver e praticar o que está escrito na palavra de Deus. Por isso é necessário nascer de novo pela fé. Por isso Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, é o seguinte, se você não nascer de novo, não vai nem ver e nem entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Ou seja, quando você nasce de novo, a sua natureza é alterada. Se antes você era pecador, agora você é justo. Por isso a vereda do justo não é a vereda do pecador, é a vereda do justo. É como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E veja bem, justo não é perfeito. Justo é alguém que foi justificado por Cristo. Não tem a ver com a perfeição humana, porque de novo, não é pelas nossas qualidades humanas, é pelo que Cristo fez
Amém? É por isso eu sou justificado e por isso eu posso viver essa vida. Aleluia. Sua vida com Deus deve ser fervorosa, queridos. Cheia de poder, cheia de fogo, cheia de glória. Porque é isso que essa locomotiva aí representa. Dá uma olhada para essa locomotiva. Os mais antigos vão lembrar dessa locomotiva. Né? É um trem a vapor. Está pegando fogo. Aquilo ali está uma temperatura altíssima. Amém? Ali há calor. Ali há fogo. Ali há pressão. É algo que está a ponto de explodir. Existe ali naquela locomotiva uma energia condensada, muito forte, que vai fazer com que essa locomotiva avance e ainda por cima puxe vários vagões. Cristo vive em você. Existe uma energia, um potencial, existe um fogo, existe um poder dentro de mim e de você, para te fazer uma locomotiva poderosa, para te fazer andar com velocidade, com graça e com sabedoria, meu irmão. Cristo vive em você. Existe um poder, um dunamis dentro de mim e de você, capaz de desfazer todas as obras do diabo, queimar toda a carnalidade e nos fazer avançar no reino de Deus com alegria, com paz, com justiça, porque esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cristo vive em você. Como? Através do Espírito Santo. O ungido vive em você. Jesus está no céu, mas Cristo vive em você. Cristo, o ungido, a unção, você tem a unção do santo. Você carrega o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Você carrega esse poder extraordinário de trazer vida sobre a morte, de trazer luz sobre as trevas, de curar os enfermos e libertar os cativos, de anunciar a palavra de Deus com sabedoria pela unção, pelos dons espirituais, pelos dons ministeriais. Você, querido, é essa locomotiva que precisa ser ativada, despertada, que precisa ser incendiada, precisa pegar fogo, queimar realmente por Jesus, para que você possa avançar com velocidade. Oh, aleluia! A oração, querido, vai manter viva a fé e o amor de Deus em seu coração. A palavra é o trilho, mas a oração é o combustível da locomotiva. A palavra de Deus é esse fundamento sólido que vai fazer você andar com segurança. Mas a oração é que vai fazer você pegar fogo. É a oração que vai incendiar o seu coração. É a oração, é a adoração, é orar em outras línguas, é louvar, é declarar a palavra de Deus. É isso que vai fazer com que você fique incendiado por dentro e não dependa mais de um evento, de uma conferência, de um ministro impor a mão sobre você, porque se Cristo vive em você, por que você está dependendo de homens para pegar fogo? Se Cristo vive em você, porque você precisa de ser estimulado por outros homens para pegar fogo? Você é essa locomotiva que precisa, querido, que precisa ser incendiada pela oração, pela adoração, e você possa ser ativado para cumprir o seu propósito. Existe algo dentro de você que precisa ser aquecido, despertado. Lançar fora toda frieza espiritual, porque afinal de contas, quem é morno, o que vai acontecer? Vai ser vomitado. O reino de Deus, querido, não é um lugar para você ficar morno, para você viver no superficial, acomodado, confortavelmente na sua vida cotidiana, sem propósito e sem direção. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é uma vida com propósito, é uma vida de poder, de glória, de milagre, de sinal, de fervor, vivendo pela fé, andando em amor, querendo servir o próximo, abençoando as pessoas, interagindo com o que Deus está fazendo na terra e não ficando indiferente. Você precisa ser incendiado pela palavra e pelo Espírito. Você precisa ser uma locomotiva que vai romper barreiras, que vai romper obstáculos, que vai avançar com velocidade. Aleluia, Efésios, do capítulo 6. Versículo 17 diz o seguinte: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica.
E para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto fala da armadura de Deus. E olha só o que ele está dizendo, olha, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele continua, orem. Ou seja, você precisa da palavra, mas você também precisa de orar. Você precisa andar em fé, você precisa andar em amor, mas você precisa do Espírito, dos dons espirituais, do fervor, para que você realmente consiga avançar como uma locomotiva. Querido, deixa de ser vagão. Não é vacilão não, é vagão. Deixa de ser vagão, tá entendendo? E deseje ser uma locomotiva que vai puxar o seu marido, que vai puxar a sua esposa, que vai puxar os seus filhos, que vai puxar a sua casa, porque se você não puxar, o mundo vai. Porque se você não se posicionar, o diabo vai se posicionar e vai tragar, querido. É sua responsabilidade. E se usar a sua autoridade espiritual em Cristo Jesus. E ser essa locomotiva que vai desfazer as obras do diabo, que vai romper toda a opressão espiritual na sua casa, na sua família, e vai declarar ali a palavra de Deus. Você precisa ser realmente, querido, ser incendiado pelo Espírito, aleluia. Na velha aliança, era o sacerdote que mantinha o fogo aceso no templo. Era a responsabilidade dos sacerdotes manterem o fogo aceso. É um princípio espiritual que é válido até hoje. E eu não estou falando de um templo físico, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E a responsabilidade continua com o sacerdote. Então está com o pastor. A Bíblia fala que você é rei e sacerdote. Na nova aliança, você é sacerdote diante de Deus em Cristo Jesus. O fogo do seu templo, o fogo do seu altar, o fogo do seu coração, é você que tem que manter ele aceso continuamente, e não pode se apagar. Amém? Na nova aliança, eu e você é que devemos manter esse fogo aceso, querido. E a gente faz isso através de trilhos estabelecidos na palavra de Deus, andando em fé, andando em amor, e orando no Espírito, fervorosamente, com uma vida de oração, uma vida de devocional, orando em casa, orando com o filho, orando com a esposa, orando com o marido, orando no trabalho, orando com as pessoas que você encontra na rua, enfim, ativando o poder de Deus, liberando o poder de Deus. Aleluia! Oh, querido, em Cristo, é você que se enche do Espírito. É você que se enche do Espírito, falando a palavra de Deus, com cânticos espirituais, amém? Orando em outras línguas, é você que se enche, e Deus quer te encher. Por quê? Porque Deus quer que você corra esse caminho com velocidade. Existe uma unção para destravar coisas nessa noite na sua vida. Eu quero que você fique de pé, quero chamar o louvor. Oh, aleluia. Existe uma unção, querido, que Deus quer liberar sobre a sua vida para que você possa ser realmente desperto, rompendo tudo que tem atrapalhado essa vida de fervor, essa vida de paixão, essa vida de fogo, para que você possa avançar na presença de Deus. Nós vamos viver pela fé, nós vamos andar em amor, mas não é pela força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que nós vamos conseguir avançar. Amém? Aleluia, oh aleluia. Zacarias no capítulo 4, versículo 6, essa foi a palavra que o profeta liberou ali, sobre aqueles homens. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, o Evangelho não é algo para se viver na força humana, porque o Evangelho é uma mensagem do céu para a terra. Não dá para viver uma mensagem do céu com ferramentas da terra. Não dá para você viver coisas espirituais apenas praticando hábitos naturais. Não dá para você viver o sobrenatural tendo uma mentalidade humana, natural. Por isso que é necessário viver pela fé.
Por isso que é necessário andar em amor. Por isso que é necessário você se encher do Espírito, orando em outras línguas, salmodiando, cantando. Para quê? Para que esse poder possa te impulsionar a viver grandes coisas no Senhor. Oh, aleluia. A sua força está naquilo que você carrega. A força dessa locomotiva, ela não está nas habilidades humanas, naturais, culturais, acadêmicas. Não. No reino de Deus essas coisas não têm muito valor. As ferramentas poderosas que você precisa são espirituais, elas não são humanas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, por isso que ferramentas naturais não resolvem. Você precisa de dons do Espírito. Você precisa de dons ministeriais. Você precisa de revelação da palavra de Deus no seu coração. Não uma religião, não uma teologia apenas para te ensinar bons modos e você andar em caridade e ser uma boa pessoa. Não. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para arrancar pessoas do inferno e colocá-las no céu. Você foi chamado para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo. Você foi chamado para fluir no Espírito Santo, para fazer coisas que homens naturais não podem fazer, mas porque Cristo vive em você, você vai fazer, você vai operar, você vai fluir, Deus vai te usar, amém, oh aleluia. Fecha os seus olhos, querido, e se você deseja ser cheio, se você deseja experimentar dessas realidades espirituais, se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Se você não ora, começa a declarar a palavra de Deus sobre si próprio. Quem você é, quem habita em você, quem está dentro de você. Cristo vive em você, Cristo vive em você. Oh aleluia. Jesus está no céu, mas Cristo vive em você. Ele fala através de você, Ele se move através de você, Ele opera através de você, Ele alcança pessoas através de você. É tempo de romper, querido, é tempo de romper a frieza. Só os instrumentos, oh Pai, a tua unção, levanta suas mãos, clame por Ele, deseje, um desejo ardente vai ser respondido, um desejo ardente por Ele, uma expectativa. Ele não rejeita um coração quebrantado, não, Ele não rejeita um coração quebrantado. Eu declaro, Pai, essa unção despedaçando o jugo da religiosidade, o jugo, ó Pai, da frieza espiritual, o jugo do engano do mundo, de uma religião falsa, fria, sem a vida de Deus. Esse não é o evangelho do meu Pai, esse não é o evangelho que Cristo morreu e ressuscitou por ele. Cristo Ele vive em você, querido. Ele te dá saúde, Ele te dá paz, Ele te dá alegria. Eu declaro dons do Espírito, eu declaro fruto do Espírito fluindo através de você, como um rio de água viva, rios fluindo, ó Pai, nesse lugar. Eu não resistirei, não me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Sente fogo em meu coração, eu não resistirei.
Você que está aqui nessa noite e que percebeu que Deus falou com você, que Deus quer fazer algo através de você, mas você precisa desse impulsionamento da unção. Querido, é a unção que despedaça o jugo. A unção, ela tem a força para empurrar essa locomotiva. E tem pessoas aqui que precisam receber dessa unção de forma pessoal, para romper com coisas que estão prendendo, que estão travando, que estão esfriando você, que estão afastando você do caminho e do propósito. E eu quero orar com você. Vem à frente. Quero impor a mão sobre você. Oh, para que essa unção despedace o jugo sobre a sua vida. Para que você possa avançar com velocidade para cumprir o propósito de Deus. Você que está aqui à frente, você fecha os seus olhos. Se você está aí nos bancos, ore em outras línguas. O louvor pode continuar com essa música, com suavidade, amém. Eu quero mais.
queridos? Oh, aleluia. Tem alguém que está aqui nessa noite e que nunca entregou a vida para Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero te dar essa oportunidade, porque se Cristo não viver em você, você não vai chegar nesse destino, você não vai chegar nesse lugar. Deus quer te levar para lá, Deus quer que você chegue lá. Por isso, Ele quer andar com você, junto, tão perto, a ponto de viver em você. Tem alguém aqui nessa noite que não entregou Jesus, que não entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, e quer fazer isso hoje? Aleluia. Todos salvos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, que você seja encorajado. Eu declaro nessa semana, eu declaro o Espírito Santo te incomodando, querido. Um incômodo santo. Um incômodo santo no nome de Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E esse ciúme não é o ciúme carnal, mas é aquele desejo de estar conosco. É aquele desejo de se relacionar comigo e com você. E eu declaro você sendo incomodado por Ele, você sendo atraído por Ele, despertado por Ele, incendiado por Ele, no nome de Jesus. Para que você tenha uma vida de oração constante na presença dEle. Para que você tenha sede e fome por mais da palavra, mais dEle, mais da unção, mais do poder que Ele tem para liberar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Fabi vai estar com a palavra agora. Nós temos nosso momento missionário. Aleluia.